Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Linguagem de Programação Específica para IA. Hoje iremos explorar a utilização de OpenCV com o Halide. Primeiramente, é importante que vocês tenham instalado o OpenCV seguindo a documentação, né, do próprio OpenCV, certo? Ele tem um tutorial para instalação no Linux e para Windows, e que, principalmente o pessoal que esteja instalando no Linux, que ativem as segundas, que se atentem às segundas flags, certo? Essa OpenCV Generate Package Config para deixar on, certo? Para ligar ela e desligar a flag de build para Python 3, ok? Porque aí se você tiver um OpenCV instalado já na sua máquina para o Python, ele vai fazer o overwrite desse OpenCV. Então é bom desligar essa flag aqui, certo? A forma como vai fazer isso no Linux e no Windows é um pouquinho diferente, certo? Mas observando os tutoriais vocês conseguem facilmente setar essas flags. Essa flag em específico é importante para o pessoal que vai usar o Linux para, quando for construir um makefile ou simplesmente digitar o comando, você ter uma forma simples de acessar os headers, ou seja, os includes mesmo, e as libs do OpenCV, certo? De forma parecida como a gente faz com a libpng, certo? Então, passando rapidinho sobre a API do OpenCV para C++, para que a gente possa utilizar, a gente vai estar incluindo esse header OpenCV2, OpenCV.hpp, certo? O OpenCV tem headers separados para diferentes módulos, por exemplo, para o módulo de processamento de imagens, mas o header OpenCV.hpp inclui todas esses módulos, certo? Submódulos do OpenCV. Ele tem um namespace próprio, certo? Com esse prefixo CV, então você vai ver esse especificador CV dois pontos, dois pontos, sendo associado ao OpenCV, certo? As funções e utilidades do OpenCV. Então aqui está, por exemplo, a presença desse OpenCV aqui e a leitura da imagem, certo? A gente vai ter esse tipo MET aqui, que vai ser justamente as nossas imagens do OpenCV. E a gente está utilizando o imread. No caso aqui ele está utilizando esse using namespace CV, então posso só colocar imread ou eu posso colocar com o especificador sem esse using namespace, certo? E assim como em Python você pode passar também a flag de leitura. Então se você quer ler com cor ou em grayscale, por exemplo. Tem também a questão dos tipos de dados, né, das METs. Então, você vai sempre trabalhar com a definição desses tipos de dados das nossas METs. Então, para o OpenCV, eles têm essas flags aqui indicando certos tipos de dados. E os principais que a gente vai estar utilizando são esses CV8U, que é basicamente o 28. Esse 32S aqui são os nossos inteiros, entre 32. E os floats, né, tanto de 32 quanto 64 bits. Aqui tem um exemplo simples de como carregar e exibir uma imagem. Nós podemos, né, carregar com o InRead. Podemos checar, né, se ela está vazia, né, ou seja, é a mesma coisa que se você fizesse a leitura em Python e checasse se a variável é none. Caso contrário, nós podemos gerar uma janela aqui. As janelas, assim como em Python, vão ter o seu próprio nome e é o que vai ser o handle da janela, basicamente. Você chama a função nameWindow, passando o nome da janela, e quando for fazer o imshow, você passa o nome da janela e depois a imagem em si. Aí pode utilizar também as interfaces com o teclado, por exemplo, a wait key aqui para esperar uma tecla ser pressionada para poder depois destruir as janelas. Tem a função também destroy all windows para destruir todas as janelas. Nós temos aqui um outro exemplo aqui com uma match sendo criada, certo? E inicializando os valores dela, ok? Nós temos aqui também a forma como salvar a minha imagem. Então temos o memWrite aqui com o caminho de arquivo e também a minha imagem. E é claro, assim como em Python, você também retorna um booleano dizendo se foi bem sucedido ou não em salvar a imagem, certo?
Aqui tem algumas operações que vocês podem fazer com o OpenCV. Então, por exemplo, aqui para alterar o brilho da imagem, certo? Com essa função convert to. Para alterar também o contraste dessa imagem, né? Tem um fator aqui multiplicativo. Nós temos aqui o exemplo de equalização. O OpenCV tem a função equalize hist, onde a gente vai passar a nossa imagem e a imagem de resultado, né? O OpenCV no C++ ele tem esse padrão onde ele não retorna a minha imagem de resultado. Você vai sempre ter a source e a dist, né? A destination. Então aqui, por exemplo, ele convert color, está passando a source, que é a minha imagem de entrada, e a destination, que é a própria imagem de entrada, certo? Então ele vai salvar no mesmo buffer. A conversão de BGR para gray. A mesma coisa aqui, a gente tem a nossa source e a nossa dist aqui, sem um retorno. A gente tem também a equalização da imagem colorida, né, com um split. Então, no caso aqui, a gente vai obter um vetor, né, de math, onde a gente vai fazer o split, como em Python. E aí, a gente vai separar, né, os canais dessa imagem e colocá-los em cada um de index desse vetor aqui, certo? Vai equalizar o canal Y, no caso aqui, como é colorido, a gente tem que equalizar no canal Y, que é o de intensidade. E depois vai fazer o merging, certo? Então ele está fazendo a equalização e já colocando, né, na variável que era de entrada, certo? Então a gente vai colocar na mesma variável a minha saída da equalização. E em seguida nós fazemos o merge desse vetor de canais para a própria register collage image aqui, certo? E por fim, convertendo de volta para BGR. O OpenCV também tem os filtros de imagem assim como Python. Então nós temos aqui o blur, onde a gente pode passar esse size aqui, que é como se fosse a, a tupla que a gente passa em Python para passar o tamanho. Mas o OpenCV tem esse tipo size, certo? E aí a gente vai passar a fonte, destinação, né, da minha função, ou seja, a variável de destino. E por fim esse size aqui, que seria o tamanho do meu kernel, certo? A gente também tem aqui um exemplo com o Gaussian Blur, onde a gente tem o size aqui também o sigma, onde aqui ele está zero, então ele vai inferir o sigma a partir do meu size. A gente tem aqui a erosão e no geral, funções morfológicas com o PCV, certo? Então ele vai ter essa função getStructuringElement, onde você passa a flag de qual elemento estruturado você quer e também o tamanho dele, né, com o size novamente aqui. E também a dilatação. Iremos passar agora ao exemplo de aplicação do OpenCV junto ao Raylight. Eu tenho aqui o nosso exemplo de gradiente novamente, onde aqui eu estou pegando a orientação do gradiente, certo? Nós vimos esse exemplo múltiplas vezes. Então nós temos o generator normal aqui, assim como também a registração dele. Então nós podemos compilar e gerar o nosso header. E a mágica vai acontecer dentro da nossa função main, certo? Onde nós temos, eu estou incluindo aqui, né, o meu header do gradiente, como também o ImageIO, o buffer e o benchmark, e também o OpenCV, certo? Como visto no slide. Seguinte a isso, nós temos essa função aqui, na verdade, essas duas funções que executam a conversão de um buffer para uma match e também de uma match para um buffer, ok? Então a gente está transferindo entre os tipos de um e outro, ok? A partir de uma indexação mesmo, né? Eu estou checando aqui se a imagem é em escala de cinza, se for, eu faço só a indexação por 2, caso contrário, são 3, certo? Então a gente tem essas duas formas de indexar, que são diferentes em relação de uma para outra, certo? Aqui eu fiz um unroll da indexação, por exemplo.
E a mesma coisa para a conversão de volta. A gente vai fazer essas indexações, ok? Seguinte a isso, dentro da nossa main, eu vou instanciar uma met aqui para a entrada e eu vou ler utilizando o OpenCV, certo? Eu vou criar com o Relide dois buffers, um para a entrada, para minha função de gradiente, certo? Que vai receber esse buffer aqui do OpenCV. Então eu estou utilizando as colunas né, que são a largura da imagem e as rows que é a altura dessa imagem. E aqui, channels é o número de canais, certo? Já a minha imagem de saída ela vai ter apenas duas dimensões. Eu preciso também fazer a conversão da imagem de saída do Relight para a imagem de saída do OpenCV, certo? Então, estou aqui criando outra match com um size aqui, utilizando essa width e essa height aqui do buffer do Relight e esse essa flag aqui indicando que eu quero o Int8, certo? E aqui a gente faz a conversão de match para buffer, colocando o valor que eu li aqui dentro do buffer do Relight. Seguinte, aplicamos a função de gradiente definida pelo generator. Depois, convertemos a minha saída para match de volta. E aqui eu estou utilizando a interface gráfica do OpenCV para poder visualizar em uma janela a minha saída. Então, criando uma janela aqui e eu coloco esse loop aqui para que ele fique rodando, certo? Se mantenha rodando. E aí ele vai mostrar a minha imagem e vai esperar, certo? Ao pressionar uma tecla, que no caso aqui, esse 27 é a tecla ESC do meu teclado. E por fim, eu destruo todas as janelas quando eu aperto ESC. E salvo a minha imagem de saída. Então nós podemos rodar aqui. E ele vai mostrar para a gente também o comando que eu estou utilizando para compilar com o OpenCV. Se vocês virem no Makefile, ele não tem, certo? Nada de muito segredo, a gente está compilando como a gente viu antes. Então, isso aqui é basicamente o que a gente viu com o Generator. Não tem nada de diferente aqui. A diferença ela vai estar nessas flags aqui, onde a gente utiliza o package config, que a gente ligou aquela flag, né, quando a gente estava instalando o OpenCV, para gerar o package config. E aí, a partir disso, posso copiar aqui. A gente tem todas as libs e includes do Relight facilmente, certo? Essa sintaxe aqui é para incluir o resultado desse comando na minha linha. E aqui eu já compilei, certo? E essa é o resultado sendo visualizado pelo Relight. Essa forma de compilação junto com o OpenCV possibilita que eu utilize a interface gráfica do OpenCV, que é uma ferramenta bem interessante de ser utilizada, já que o OpenCV ele possibilita tanto interações com o mouse, por exemplo, como também você colocar barras de seleção, então você consegue selecionar a entrada para o Relight e ver isso em tempo real sendo computado na janela, certo? Nós podemos também utilizar essa integração para rodar operadores definidos em Relight com a webcam do meu computador, certo? Como eu estou utilizando o WSL, é um pouco complicado de utilizar a webcam, mas eu vou estar incluindo um vídeo em que eu vou estar rodando no Linux e mostrando o uso da webcam com é, essa integração. Olá, essa é uma demonstração da utilização de Relight com o OpenCV em tempo real utilizando o webcam. Então, esse deve ser o projeto que vai ser utilizado para a avaliação de vocês. É claro, sem a parte da utilização do OpenCV, para que nós não temos tanta configuração assim.
certo? Mas esse é o efeito que vocês devem estar implementando em Halide para ser utilizado como a nota do projeto final da disciplina de linguagem de programação específica para IA. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.